Ele quer saber se é verdade, gente? This definitely should be the loudest, right? Ó, tudo bem. Aí, galera, de lá. Ah, que maravilhoso estar recebendo vocês aqui hoje. E vocês fizeram parte da infância e da adolescência de muitas pessoas. E muitos aqui ainda acompanham Smallville. Não só por questão do enredo, mas também pela interpretação de vocês. Para muitos, você é o melhor Superman que já teve. Thank you. Obrigado. Obrigado. Our show would not have lasted for as long as it did if we didn't have fans all over the world that loved it, supported it, and championed it. So thank you. Yeah. Não teria sido tão bem sucedido se nós não tivéssemos todos os fãs que estão aqui hoje com a gente. E o Tom disse que sim, é verdade isso. Ah, que coisa boa. Eu estou completamente honrado por esse momento. Eu acredito que todos nós aqui também, ver vocês, depois de 10 temporadas de Smallville maratonadas, vocês estão na frente de diversos fãs, de pessoas que vocês inspiraram e moveram, e até hoje, tá aqui, pessoas comprando ingresso VIP para ver vocês. Como você, como pessoa que interpretou o grande Superman e Lois Lane, como é que está sendo essa sensação nesse momento de olhar todo mundo aqui? Wow, well, first of all, thank you. Obrigado, once again. Okay, I'm going to try to keep this brief so you can translate it. When we were shooting the show, we knew we were doing something special, but what we didn't have was the immediate interaction with the fans who were watching it. And now we get to come to these places and meet these people and see the impact the show had, and it is something I could have never imagined. Ele disse que quando ele começou a gravar o show, ele sabia que ia ser uma coisa especial, mas na época ele não tinha esse contato direto com os fãs como está tendo agora. Então, agora, né, muito tempo depois, ele está vendo de fato o impacto que teve, é algo muito especial. I mean, it's like Erica said, we would not be here without you guys, and it's the truth. So thank you. É como a Erika disse, a gente não ia estar aqui se não fossem vocês, é a verdade, então muito obrigado. É isso. Érica, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você foi a Lois Lane de Smallville e eu quero saber como é que chegou esse papel até você. Como é que foi todo esse percorrido? Se você antes não queria ou se queria, como é que foi receber esse papel? Well, I'm from Canada. Eu sou do Canadá. And usually they don't hire any big roles out of Canada. E geralmente é muito difícil pegar papéis fora do Canadá. So they said they wanted to see me for Lois Lane, and I said no. I'm not going to do it. I'm not going to bother. They're never going to hire me. E aí me chamaram para ser a Lois Lane e eu disse, não é possível. Eu não vou nem me importar, eles não vão me contratar. So my manager said, I have to go in anyways, just try. And I thought, you know what the hell, let's just do that. And that was kind of my attitude. I treated it with a lot of sense of humor and a lot of this isn't going to mean anything anyway. And I think they liked that vibe, and so then they hired me. E aí o empresário dela disse, vai, pelo sim, pelo não. E ela disse que só chegou lá, e por toda essa atitude dela, o senso de humor, etc., ela acha que gostaram e por isso que ela foi contratada.
very Lois Lane choice. Isso é uma história bem Lois Lane. E pra você, Tom? Chegaram pra você, já explicaram se você já seria o Superboy, o Superman? Ou se teve alguma estratégia antes pra não te entregar o papel? Como é que foi essa escolha? So what I agreed to was that I was playing a high school kid trying to figure out his identity, who had these abilities and he didn't know what he was going to do with them. And throughout the years of Smallville, I really tried to protect that in his story, which is why early on he didn't just put on the suit and become Superman. It was really his journey that was important to me. Ele disse que no início, né, ele sabia, mas que a pegada é, eu vou estar interpretando esse cara que está no ensino médio, que ainda está descobrindo os poderes e que a identidade é secreta, né, tem toda aquela questão que a gente viu nas primeiras temporadas. Então, ele se prendeu muito a isso para poder fazer o papel. Quero saber um pouco como é que foi saber que você seria o Superman. Como é que chegou esse papel? Não, você é o Superman, você vai fazer uma série interpretando toda aquela adolescência. Quando chegou essa notícia pra você, como é que foi? Que coração bateu forte? Well, it's a tricky answer because they didn't say to me that I was going to be Superman. They said I got the role of Clark Kent on Smallville. And that's how I treated it the whole time. I constantly reminded myself that Clark doesn't know he's Superman. He doesn't know what's going to happen with Lois. He's Clark. And so I always try to remind myself of that. Ele disse que foi pouco diferente, porque, olha, não é que você vai ser o Superman, você vai ser o Clark, né? Você vai ser o Clark em Smallville. Então ele tentou se ater, né? Se manter nessa questão de que eu vou fazer o papel do Clark sem saber que no futuro ele vai ser o Superman, né? Que vai ter toda a questão com a Lois. Então ele tentou sempre se manter nessa linha. Can I add something to that? When you get a part that is such a big part, to play a role that everybody loves so much, if you spend a lot of time thinking that it's this amorphous idea of a character, you're never going to be able to embody it with any truth. So when Tom says that, it makes a lot of sense. You have to just kind of go, I'm playing this person that's finding themselves. And then it's you, the audience, who interprets it and goes, oh, that's Lois Lane, that's Clark Kent. Ela disse que adicionou mais um detalhe aí a essa resposta do Tom, que quando você pega um papel que é muito grande, muito amado pelos fãs, você sempre tem que adicionar ali uma pequena humanidade nele. E aí, resta a vocês, como público, interpretarem isso tudo. Ah, essa é a Lois Lane, esse é o Clark Kent. E Erika, você recebeu esse papel e, claro, você já mostrou o quão privilegiada você ficou. Mas foram 10 temporadas durante todo esse desafio. Como foi ser, para mim, na minha opinião, a melhor Lois Lane de todas? Porque entre todos os outros filmes, a Lois Lane é apenas aquela de lado. Você não. Você teve uma importância gigantesca na vida do Clark. Amazing! Are you kidding? Thank you so much. I was really lucky to have a great team of people that had helped me, and Alan Miles, who wrote our show, decided, yeah, bring Lois in and let us fall in love with her being young. And so I got to grow up into that character, and I think that also really, really helped people to kind of love my character a lot, because she was there for 7 years, and you had to.
Ela disse que tinha um time maravilhoso trabalhando com ela e ao longo dessas 10 temporadas ela conseguiu crescer o personagem dela e por isso ela acha que as pessoas se espelham nela por conta disso. If I may, I'd also add on that I think what both characters that we played have in common is we were allowed the time to breathe, to fumble. I fumbled, like Clark fumbled, Lois fumbled. A lot of the characters didn't fumble. Lex made mistakes. He didn't cover his tracks very well. But we were fumbling. And I think that was the growth that I hope you guys liked watching. Ele acha que uma das coisas que tornou os personagens diferentes é que eles estavam cometendo falhas. Todo mundo ali poderia cometer falhas como personagens. E por isso ele acha que isso retratou melhor o processo de crescimento dos personagens. You know, something else that I think helped my character was the ability, like the kind of banter that I had with Clark. So that allowed me to be able to stay there. And I think that they watched us do that and then wrote to it. And then it allowed me to get to be more central in the show. Ela disse que essa convivência ali com o Tom, sendo Clark, também ajudou ela a entrar melhor e se tornar um personagem central na série. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos estar abrindo espaço para a galera da Experiência Insana fazer algumas perguntas, claro, limitado, mas daqui a pouquinho vocês estão dando essa oportunidade. E que experiência é essa realmente insana? Tá. Recentemente, alguns anos atrás, vocês voltaram a esse papel na série da CW, na Crise de Infinitas Terras. E o Clark, ele deixou os poderes de lado, porque ele decidiu ser um homem de família, criando, tendo seus filhos e tudo mais. Como é que foi voltar a interpretar o Clark depois de alguns anos? It was great for me that he chose to come back and be Clark. Foi ótimo pra mim que ele voltou a ser o Clark. I thought it was a great way to come back as Clark in a tone that I thought matched Clark in the world of multi-universes. I think I thought he made the right choice. Eu acho que foi uma escolha muito interessante, que bate com a vibe do Clark, né? Principalmente levando em consideração universos diferentes, e que foi uma escolha realmente correta. Isso aí é pra quem julgou o CW, viu? Trouxe o homem de volta depois de um tempo, então, show. Ó, pra Lois Lane, você, Tom. A Erika tem interpretado a Lois durante essas temporadas. Qual foi aquela cena que você viu a Lois, viu a Erika e falou: meu Deus, inesquecível? Tá pensando aqui, gente. Eu fui fundo agora, viu? Agora, mas quem maratonou vai lembrar da cena. The story that I have is we were on a summer hiatus, and I only had so many days off. Ele tava falando. Can you hear me? Such a woman, eh? Sorry. And they called me and they said, we need you to come back 3 days early because we need you to read with an actress that we cast as Lois Lane. And I was like, I'm not coming back early. I only have so much time away from the show every year. I'm not coming back. I'm not coming back. Well, I had to come back. And I met with Erica and Greg Beeman, who was our showrunner on the show.
And I don't know if we read a scene once or twice, and I got even more upset because I was like, of course she's perfect. And you guys brought me back 2 days early from my time off. Of course she's perfect. And that's the first thing I remember, and we got along every day since. Bem, ele disse que a primeira coisa que ele lembra é que ele estava no hiato de verão do show, e aí era um período muito importante de férias, que ele não tinha tanto tempo de férias assim, e pediram para ele voltar 3 dias antes das férias dele acabar, porque tinham feito o cast da Lois Lane e queriam que ele contracenasse com ela, né, para ver questão de química e tudo mais. E aí ele disse que chegou lá, né, faltando uns 2 dias, fez, né, a cena com ela e disse que ficou triste porque assim, não tinha como eles não terem percebido que ela era perfeita pro papel, ele nem precisava fazer isso. E essa é a primeira lembrança assim que ele tem, que é desse primeiro encontro. Ah, que maravilhoso! E eu volto a repetir, mas agora para Érica. Érica, quando você viu o Tom interpretando o Clark durante essas temporadas, qual foi aquele episódio marcante para você? I mean, there were so many great scenes and seasons. Tem tantas cenas e temporadas boas. I liked each little moment that I got to play as Lois. When I first came in and Lois was really awkward and Clark was awkward. I mean, that was, when I moved in and saw you in the shower and all that stuff, that was fun. Eu gosto de cada momento em que eu interpretei a Lois. Então, por exemplo, a primeira vez que ela apareceu, que ela era um pouco estranha, o Clark era um pouco estranho, e aí falaram aqui de uma cena do chuveiro, I don't think so. But then we go into season, I think it was season 8 or 9, and we got into that stuff, and that's where we were doing something that felt more like the movies. We were in the Daily Planet, we were having a lot of banter in there, we were investigating crimes and stuff like that, so those moments are really, really in my memory. And when they put our desks together, all those scenes that we do at 7 a.m., and we were sleepy the whole time, those scenes were awesome. And we woke up like 3 hours later when it was done. But I remember those scenes a lot. E aí ela conta que quando chegou ali lá pela 8ª, 9ª temporada, eles começaram a fazer cenas mais assim, dentro do contexto dos filmes. Então começaram a ter cenas no Daily Planet, por exemplo, e aí ela conta que as cenas, às vezes eram colocadas uma de frente para a outra, e eram gravadas tipo às 7 da manhã, eles estavam com muito sono, mas eram maravilhosas. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu sempre me faço quando assisto séries. E com Smallville não foi diferente. Vocês são atores, mas por dentro também existe aquele lado fã da DC Comics. Se não fosse para ser o Superman ou a Lois Lane, essa pergunta vai para os dois. Qual herói para você que você seria nesse universo da DC Comics? Se é que existe algum além disso. There's so many. I watch so many things. I just watched this thing that had nothing to do with superheroes, and I wanted to play that character as an actor. Well, I'll be honest with you, my first reaction is I would love to play Batman, I'm not gonna lie. So yeah, that'd be great. Iron Man, I mean, like, come on, who doesn't want to play a superhero? You know, except Green Arrow. Or who's Green Lantern? He needs some help. He needs some help. Então, ele disse que é até difícil de responder porque é um universo tão rico, com tantos personagens e tantas opções, mas foi honesto aqui, disse que o Batman poderia ser uma delas.
Ele até falou o Homem de Ferro, mesmo não sendo DC Comics, né? Eu também sinto assim que, não, o Green Lantern não, ó, o Green Arrow não, né, o Arqueiro Verde não, e o Lanterna Verde talvez ele precise de alguma ajuda. Wonder Woman, definitely. Wonder Woman. Mulher Maravilha, sem dúvidas. Ai meu Deus, sou fã desse painel, porque sou também fã. De alguma maneira, estou tirando as perguntas aqui, representando muitos. E eu quero saber, de tantas batalhas que o Clark passou durante a série, qual foi ali Meu Deus, esse aqui eu venci pra valer, essa aqui pra mim é a que marcou. We spent a lot of time in the later series with that battle with Doomsday. That was really great because they all in the actor, and I thought that it was such a big epic fight that we had. That Clerk really had to work really hard, and so I was at Doomsday. Yeah. Do you think that your relationship with Lex was a battle in a different way? Você acha que a sua relação com o Lex foi uma batalha de certa forma? I'm doing my own investigation, is what Lois does. I'm going to ask a different question. Okay, answer the other one about Doomsday, and then we'll talk about my question. Ele disse que para ele foi a parte de Doomsday que levou um tempo a mais, foi uma dificuldade muito grande para o Clark, então para ele foi muito grande, né? Então para ele foi a mais marcante assim. Concordam? I think what Erica said is I think the biggest battle that was the mental battle with Lex Luthor. I think you're right. Yeah. Is he my friend? Is he your friend? Did you feel deeply betrayed by I wanted Lex? to be my friend. I felt like I was his friend, but he wasn't mine. Ele é seu amigo ou você se sentiu traído? Então, ele disse, o que eu acho que a Erika quer dizer quando ela falou do Lex é porque ele era o meu amigo e a gente tinha essa batalha mental o tempo todo, então também foi uma grande batalha. Mas, realmente ele era o meu amigo? We were just like, there's nothing worse than trying to be friends with someone who doesn't want to be friends with you on the same terms. Ele disse que, a gente estava discutindo aqui que não tem nada pior do que você tentar ser amigo de uma pessoa que não quer ser sua amiga nas mesmas condições, nas mesmas regras. A série de Smallville, a gente toca muito. Can we just say hi to the two people getting a lovely picture on the boat over here? Hello! Hi, people on the boat! Somebody say hi, people on the boat! Pessoal que tá no barco do One Piece agora, o Tom Welling tá falando com vocês, mandando um oi. Chama aí o pessoal pra eles apresentar, por favor. Kiss, 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 kiss! Kiss, kiss! Se beijem, ele tá pedindo pra vocês se beijarem. Obrigado! 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 She's talking, obrigado. Eu já dei a pergunta agora, meu Deus. Na série de Smallville, volto a falar, vocês foram o melhor Superman e Lois Lane. Mas para muitos, talvez para a grande maioria, o Lex Luthor foi o melhor Lex Luthor de todos os tempos. E para você, é o seu amigo que está ali interpretando. Obviamente, talvez para você seja o melhor Lex Luthor. Como foi compartilhar, como foi a experiência de interpretar ao lado de um amigo, ao mesmo tempo sendo vilão?
Okay, so when I first started working with Michael, I thought he was a really good actor. That was my first impression. Então, minha primeira impressão do Michael é que ele era um ator muito bom. Essa foi a primeira coisa que eu pensei. That's what I thought. Isso foi o que eu pensei. And then as I got to know him as a friend and a great guy, I realized what a great actor he is. And I'm so happy to do the podcast and be around him and whatnot. I mean, he's really inspired me. He's taught me a lot about finding joy in things that you do instead of just doing things to do them. He's taught me a lot of great things. He's a great guy. I love him. E eu também trabalhei com ele em podcast, teve também a atuação na série, e é uma pessoa que é muito divertida, me mostrou muitas coisas legais, e de fato ele realmente é um bom ator, é meu amigo e é uma boa pessoa. He also texted me this morning that he's at a different con this weekend that's not doing very well, and he wishes he was here. Ele também me mandou uma mensagem hoje de manhã falando que ele está em uma outra convenção em outro país e que ele queria estar aqui porque não estava tão legal lá. I wanted to add something about working with Michael. I didn't work with him very much, but it's very interesting to see how quickly he shifts from Michael, the sweetest guy on the planet, to a bad guy, and it's like a light switch. Yeah, he's nothing like Lex. His whole body shifts, changes his voice, and it's in half a second. Eu não tive muitas oportunidades de trabalhar com o Michael, mas se tem uma coisa que me impressiona nele é a habilidade dele de mudar de Michael, o cara mais doce da Terra, para o Lex. Então tudo nele muda, o trejeito, a voz, o corpo, tudo muda. Agora, chega um momento que eu tô esperando demais e vocês vão participar de uma maneira até legal. No Brasil, são diversos estados e vocês estão aqui no Ceará. Mas a gente tem uma forma diferente de se comunicar com os outros. Eu já estou fazendo isso nesse momento. Eu queria que vocês aprendessem a fazer a faia cearense. E tentar reproduzir também. Faia cearense. Do that. I don't scream. You can scream. I can scream. Eu sei que vocês vão postar isso e largar o Sana, viu? Por favor. Quase que eu choro agora aqui. Superman fazendo a Faia cearense, já imaginou isso? Sobre o personagem do Superman, ele foi idealizado por judeus. E ele traz a questão da esperança. Para você, Tom e Erika, que a Erika também representa, Superman jamais vai ser igual sem a luz. Como é trazer essa representação de esperança não só nos quadrinhos, mas para muitos fãs que estão aqui presentes? I'll start. It means the world to me to get to do something like that, to put positive things out, hopeful messages,
something that families can gather around multi-generationally and enjoy time and focus on the good guy winning and goodness and good values. Eu começo. É muito importante para mim trazer essas mensagens de positividade, um programa que toda a família pode se reunir para assistir e toda essa just putting out good values and positivity in a world that doesn't always have that. E trazer todos esses valores de positividade que o mundo nem sempre tem. I mean, I love the idea of hope, but sometimes you have different people hoping for two different things. And what I really like about Clark and his journey is he was always faced to make a choice. Even not making a choice is a choice. So you can make a decision, and you can be open-minded to other people, especially if you're not from maybe where you are now, and to be open-minded. So hope is great, but I think that you have the ability to make a choice, you have that strength. Ele disse que a esperança sempre é algo muito bom, ele gosta, mas às vezes as pessoas elas têm esperanças diferentes, né? Então tem muito aquela questão de fazer uma escolha e ele acha isso muito interessante, né? Do jeito que o Clark faz as escolhas e como é que ele lida com essa esperança. Voltando a falar de Crise das Infinitas Terras, porque talvez para algumas outras pessoas bem mais novas que não conheciam Smallville, conheciam ali através da série CW e tal. Mas existe uma cena bem representativa quando o Lex Luthor chega com a Kryptonita, mas o seu Superman é o único que não tem mais aquele ponto fraco tão representativo. E aquela cena arrepiou diversos fãs. Como foi interpretar esse momento tão marcante de um Superman segurar uma pedra de Kryptonita e simplesmente jogar? Well, I think that because you bring up the Infinite Crisis crossover that we were part of, one of my favorite things to ever say was look at John Cryer and say to him, "You're not Lex." Like, that was fun to me. If you've seen it, you know what I mean, because my Lex is Michael. And I think the second most memorable scene is when I had to give a mouth-to-mouth on the beach in the pilot. He couldn't breathe, so I had to, you know, that was memorable. It's memorable for you both. That was memorable for both of us. Então ele disse que memorável, né, com essa questão aí da Kryptonita foi justamente dele poder olhar para o ator que estava fazendo o Lex nessa cena, que não era o Michael que ele está acostumado, e falar: não, você não é o Lex. Ele disse que isso foi bem engraçado. E a outra coisa foi justamente no momento que ele fez uma cena onde teve a questão do afogamento e teve uma boca a boca, e isso daí para ele foi muito marcante também. Viu? O Superman não ficou fraco e o Lex Luthor jogou Kryptonita, tá? Calma, então, relaxa. Eu desafio os tradutores a tentar falar o que eu falei agora, não falando da música, meu Deus, ficou marcante. Mas enfim. A última pergunta pra gente ir para o público. Pra você, Érica, é um ponto muito fundamental, porque eu volto até a falar, no cinema sempre deixam a Lois Lane um pouco de lado, não traz aquele papel tão forte. Mas você, Érica, pela sua interpretação, pelo seu nacionalismo, quando o Clark voltou para Crise de Infinitas Terras, você também teve que estar lá. Não foi apenas uma participação do grande Superman, mas a grande Lois Lane tinha que estar presente nesse capítulo final. Como
foi essa sensação de ter sido chamada para esse último capítulo, porque historicamente o maior sempre foi Superman, mas em Smallville a Erika Durance, a Lois Lane também é principal. Oh, thank you. Again, I feel so fortunate to have been involved in such a large part of Smallville and get to kind of banter with Clark and go on all the little investigations. I think that, well, I mean, people can't help but love Lois. And so she has to go into the next thing. So I was part of Crisis and they needed my character there to, give a shit. Because somebody has to. Então, eu me sinto muito grata, muito feliz, porque a Lois foi uma grande personagem do Smallville. Então, quando chamaram pra Crise, obviamente que ela tinha que estar lá também. Agora eu já estou aqui, no meio da galera, no meio dos fãs, e volto a falar. Ser experiência insana é bom demais. Então, momento de perguntas, bom, aqui na minha visão. Vou te perguntar, você vai aqui no meu ouvido e eu produzo, tá? Uma pergunta? A Thaísa está perguntando se o Clark, desde o começo, deveria ter contado o segredo pro Lex Luthor ou não? Não. Pergunta boa, hein? O Alec falou que durante toda a série vocês tinham uma amizade ali muito relacionada como irmãos. Como foi chegar a um novo roteiro e uma nova temporada e falar, agora vocês vão ser um casal? Okay, I'm going to try to say this quickly. There was no meeting at the beginning of any season where we were given the story arcs of our characters. So we were all playing, at least unless you had secret meetings, I don't know. We were playing everything episode by episode. We didn't know the overarching character lines. And I think that helps the show because that's all the characters know. Does that make sense? Yeah. Ele falou uma coisa bem interessante, que não era tipo, no começo da temporada a gente já sabe tudo que vai acontecer. Não, eles faziam de episódio por episódio, então a interpretação deles era de acordo com o conhecimento dos personagens. Por isso não tem esse ponto da pergunta, porque estava fora dessa realidade. E ele acha que foi bem interessante desse jeito. Já estou aqui, O Ítalo está perguntando. A gente teve muita, pelo menos os fãs, uma especulação que no fim da série poderia ter vídeo ou filme. Existiu isso nos bastidores? Se poderia ter um filme pós-série ou não? I mean, Tom would know, but for me it wasn't, no. Nobody ever said a thing. No. I guess they forgot to call us. Sorry, but no, I never heard anything. That's the first time I've ever heard that. Ele disse, olha, nunca falaram isso pra gente, nunca tiveram nenhum plano. Good question, bad answer, I'm sorry. Mas essa é a primeira vez que eu escuto alguém falar isso. Desculpa, eu realmente não sei disso. E a Erika disse que se tivesse, eles teriam ligado pra eles. O Leonardo tá pegando, foi pro outro lado agora, viu? Foi pro outro lado.
Leonardo está perguntando, o Superman voltou a ser febre. Temos agora uma nova versão do Superman no cenário cinematográfico. E se vocês já assistiram, se a Érica já assistiu ou se o Tom já assistiu, e que, se caso sim, o que vocês acharam do novo Superman? I haven't watched it, but I've heard great things about it. I think that every time there's another new Superman coming along, it brings in another generation of people that love it, so I'm pretty positive. Eu não assisti, mas eu tenho ouvido coisas ótimas, então acho ótimo que sempre que aparece o novo Superman, as novas gerações entram nesse hype, etc. Então eu acho que é ótimo. I have not seen it. I was waiting to come to Brazil. Does anyone want to go see it tonight? Eu ainda não assisti, eu estava esperando vir para o Brasil, então algum de vocês vai assistir hoje de noite? Alright, then we'll know. Me avisem. On YouTube. A Vanessa está perguntando, existem vários momentos de encontro entre Clark e Lois, mas para vocês, ali durante todo o roteiro, falou, eu estou apaixonado, ela, existiu um momento específico para isso entre vocês? Os personagens. Já, né? I don't recall a specific scene, but what I do remember is early on the banter that the characters had showed a side of Clark that no one had ever seen before, a little bit of comedy, a little bit of like sort of back and forth that he didn't have with Lana or Chloe or anyone else. So I think even from the beginning, Lois was revealing things about Clark that he didn't even know about himself. But there was probably some version of a prom dance or something. I don't know. Então, eu não lembro uma cena específica, mas eu acho que desde o início teve muito a questão de que com a Lois ele tinha um lado um pouco mais cômico, um pouco diferente de tudo que estava sendo mostrado com as outras personagens, né? Com a Lana, com a Chloe, e desde aí já tinha algo diferente, mas também teve alguma versão de uma dança em um baile, pode ter sido aí. Aí agora a gente vai pra parte da Érica. So they did a really good job of teasing the audience to not really see a full moment for a very long time. Então, eles fizeram um ótimo trabalho dando pequenos gostinhos para a plateia de não ver muita coisa por muito tempo. Which allowed us as actors to have moments we play, but then we can kind of save face and kind of back out of that a little bit. Então, houveram momentos em que nós, como atores, pudemos ir um pouquinho adiante, depois de repente recuar um pouco. But there was one scene that I remember, and I don't remember the name of the episode, but it was season 8, and I was wearing a pink coat. We were facing each other in the lie detector thing, and she had to say that she didn't love him or love him. Whatever it did is it forced her to be vulnerable, for I think the first time. So that would have been season 8, and I'd been there since season 4. I remember that one. We'll have you on the podcast for that episode when you talk about it. We'll have you on the podcast for that episode when we can talk about it. Ela falou de uma cena específica ali, mais ou menos da temporada 8, em que ela tá... Episódio 5 da temporada 8, em que ela tá com uma blusa rosa e ela tá olhando pra ele e ela tem que dizer que ama ou não ama ele. Ela não lembra muito bem, porque esses pequenos momentos ela realmente não pega os detalhes. Mas ela acha que essa foi uma das cenas. I remember things based on my wardrobe. I don't remember what it was called. Ela lembra das coisas baseadas no figurino e não... I remember what I was wearing, but I don't recall what happened. E ele disse que gravou um podcast falando justamente sobre esse episódio também.
Estou aqui com Alcion, isso, e ele... É uma pergunta para ambos, para os dois. Como é que foi o sentimento, a sensação, se aquilo afetou nos bastidores, no episódio que o Jonathan Kent morre? I mean, it's one of our best episodes. It's also one of our. Get out of here! Oh, he's over there now. It was, I believe, it's one of our best episodes. It's also one of our. It's incredibly one of the saddest. We all knew that eventually Jonathan Kent had to go, but it was a surprise for all of us when the script came out the week before. It happened very quickly, but yeah, it's one of the most talked about scripts when I meet people. It's one of the most talked about things that we discuss. Ele disse que foi assim, um episódio que ele sabia que ia acontecer, uma hora ia acontecer. Acredito que foi um dos melhores episódios, mas que eles só ficaram sabendo uma semana antes. Então, mesmo sabendo que ia acontecer em algum momento, foi uma surpresa que fosse naquele momento, né? E que é um dos episódios que ele costuma falar com mais frequência quando está conversando com as pessoas. I remember when we shot the funeral for John's character. It was a very, very long scene. Eu lembro que a gente filmou a cena do funeral do John, foi uma cena muito longa. And I think it was like 8 hours or something. We were all together, and two things happen when we're all together. We get really, really crazy, and we start goofing around. And so I guess that's just one thing. But basically, it's just ironically not sad because you can't hold on to sad very long. So you're sad for a minute, and then you're like a kid that's misbehaving when you're in class. Eu acho que foram mais ou menos umas 8 horas filmando essa cena. E uma das coisas que eu me lembro é que em algum momento a gente enlouqueceu e começou a frescar atrás das câmeras. Então a gente estava triste por um minuto, mas aí a maior parte do tempo a gente estava ali frescando atrás das câmeras. E era como se fosse uma criança maluvida. We were all like giggle and stuff, right? When it was like the cameras coming by and we're supposed to be sad, and then it would be on me, but they'd have been laughing, and it was great fun. But he was dead. Então a vibe era mais ou menos essa. Uma coisa triste, depois todo mundo frescando, depois triste de novo e por aí vai. Essa pergunta quem vai fazer é diretamente ele, do universo cinematográfico cearense. Aqui, ó. Tá filmando já? Aqui, ó. Oh, okay. Tem um momento da série de Smallville que o Tom grava com o Christopher Reeve, que é o Dr. Virgil Swan. Como foi gravar com o Christopher Reeve? I mean, I didn't know what to expect. I was very nervous. He's Superman to me, still is. We laughed a lot. He made a lot of jokes. We ended up laughing the entire time together. Yeah. Ele disse que ele era uma pessoa muito importante, né? E foi muito legal porque eles ficaram rindo bastante. Na verdade, eles ficaram rindo praticamente o tempo todo. É uma pessoa que significou muito para ele e ainda significa. Poderia, mas tudo que é bom a gente sabe. Mais tarde temos as fotos, meet and greet daqueles. Ainda tem? Mais tarde? Dá uma olhada lá no Instagram, tudo mais, horário direitinho. Mas ele não pode ir embora sem aquela foto oficial, tá?
Então vamos fazer a melhor foto de todas que ele vai fazer a impressão e guardar no retrato, porque o Sana vai ficar para já estar na história e com certeza na história de Tom L e Érica Duran.